Oi, pessoal, aqui é a Lisandra. Aqui é o Diogo do Viver a Jornada e já estamos viajando há 8 meses pelo Brasil e vamos contar para vocês um pouquinho do nosso planejamento e logística por trás das câmeras. Então, a gente trabalhou CLT, né? Trabalho de carteira assinada. Eu trabalhei por 3 anos e o Diogo por 1, né? E a gente, na época, não sabia que a gente ia mochilar, mas a gente já juntava dinheiro, já fazia nossas aplicações. O sonho da Lisandra desde adolescente é viajar pelo Brasil, pelo mundo. Tipo assim, quando eu via as blogueiras, eu via no YouTube quando eu era adolescente, né? Sempre aquelas viagens muito surreais, de hotéis caros, meio que luxuoso, né? E pra mim nunca foi uma realidade. Então, depois de um tempo, quando eu aprendi e descobri sobre a plataforma Worldpackers, aí parece que abriu um mundo, assim, foi muito diferente, né? Porque aí foi uma possibilidade da gente conseguir viajar e realizar o sonho de mochilar pelo Brasil e pelo mundo. É verdade. Inclusive, isso não é uma publi, mas poderia ser. A gente tem um desconto, né? Caso você queira se aplicar ou fazer o cadastro dentro do Worldpackers. Sim. A gente tem um desconto de 10%. $10. A gente tem um desconto de $10 caso você assinar o plano anual que eles têm. É só colocar Viver a Jornada, que é o nome do nosso cupom, É. quando você for finalizar a compra lá pro plano, né? Aí então, depois de esses anos trabalhando, a gente juntava esse dinheiro, mas ainda não tinha essa finalidade. Depois que a gente descobriu essas possibilidades, também aconteceu algumas coisas pessoais na família do Diogo, a gente decidiu que era hora de mochilar, né? Sim. A gente começou pelo Pará, porque a gente estava lá, e a gente começou fazendo o Nordeste todo. Foi muito legal, né? Pois só não passamos pelo Piauí. Na verdade, passamos, né? Ficamos lá 8 horas ou 5, esperando o Não, outro foi ônibus. muito tempo, foi eu acho 8 horas, sim. A gente ficou em Teresina, Piauí, eu acho que mais 8 horas esperando um outro ônibus que sairia lá para Fortaleza. Então a gente ficou um tempo lá, quer dizer que... mas a gente não conhecia a cidade, não fez nada. De qualquer fora forma, a gente esse- passou por todos os estados do Nordeste, né? Sim. Então a gente tinha feito mais ou menos uma conta de que, se a gente vai gastar R$ 2.000 por pessoa, sendo R$ 1.000 para cada, contando alimentação, transporte, passeio, qualquer coisa assim. Então, se a gente tem 20 mil, a gente consegue viajar de 10 meses a um ano. A gente fez esse planejamento pensando mais ou menos nisso. Fora que a gente imaginou que durante o percurso a gente conseguiria fazer alguns freelas, a gente conseguiria fazer horas extras, né, no lugar que a gente estivesse, que foi o que aconteceu de fato. Além disso, também a Lisandra teve a ótima ideia de vender alguma coisa em um lugar que a gente passou. Por exemplo, lá em São Luís, a gente vendeu brigadeiro. Lá em Fortino, Ceará, que é o interior, a gente vendeu empada. E também a grande vantagem que a Lisandra comprou um negócio de joias, brincos. Sim. Eu gosto muito de aço, né? Joias em aço. Então eu tinha um fornecedor muito legal, comprei. E aí, quando a gente foi passando por esses lugares, principalmente litoral, né? Que dá pra poder abordar na praia e vender, aí a gente foi fazendo essa venda que, apesar de ser muito baratinho, a gente vendia um par de brinco a R$ 10, é um material que dura a vida toda, né? Foi uma renda que foi legal, que dependendo do lugar a gente conseguiu tirar até um salário mínimo, que foi no caso de Fortim. Até mais, eu acho que Forte foi até mais. Em alguns lugares a gente não conseguiu nada. Tipo, no Natal a gente não conseguiu realmente nenhum dinheiro. E então, tipo assim, não é certo que vai entrar todo mês, mas também tinha essa ajuda de vez em quando, né? Ter essa programação mais ou menos do dinheiro, que a gente sabia mais ou menos quanto a gente ia gastar todo mês, foi uma grande ajuda. Fora que a gente não pagava hospedagem por conta da troca de trabalho, né, pela Worldpackers, e o ID Jovem. O ID Jovem é um programa do governo, né? Entre os jovens de até 29 anos tem isenção, digamos assim, para não pagar passagem de ônibus de um estado para o outro. Então, Tendo baixa interestaduais. renda e CAD único, né? Caso você seja baixa renda, tendo cadastro no CAD único, né? Você pode se enquadrar e aplicar. No nosso caso, a gente fez muito em cima da hora. Acho que uma ou 2 semanas antes de viajar, a gente foi lá no CAD único, né? Que tem todo o CRAS, eu acho que é de toda a cidade. Você faz lá, faz o cadastro, se você se enquadrar na renda, você consegue fazer a aplicação dentro da plataforma do ID Jovem, você consegue tirar uma carteirinha para você comprar passagem de ônibus interestadual. Isso, e na verdade a gente só paga a taxa de embarque, que costuma ser ali por volta de R$ 8 a R$ 20, dependendo do trajeto. Sim, se for um trajeto muito longo é um pouquinho mais caro. Também. Então nós vendemos tudo que a gente tinha lá no Rio de Janeiro, a gente não tinha casa comprada, a gente morava de aluguel, mas a gente tinha comprado nossos móveis, né? Estavam tudo novinhos, 3 anos só de uso que a gente morou junto, mas a gente vendeu tudo, botou todas as nossas coisas em 2 mochilas cada um, uma cargueiro de 40 litros, cada um tem, né? Cada um tem. E uma mochila eu tenho de 20 litros à frente e de alguma de 30. Sim, de ataque. E tudo, nosso tá ali, basicamente, né? A gente só tem uma caixa de papelão na casa dos meus pais, com algumas lembranças, assim. E a gente começou assim, lá do Pará, descendo o Nordeste. Sim, aí como a gente queria gravar, né? A ideia de gravar vídeo de conteúdo,
para criar um canal, criar rede social, criar um nome, sei lá, toda a parafernália que tem por trás. A gente comprou alguns equipamentos, que foi gimbal, que foi microfone, um microfone legal, um filtro também de ND que a gente nem usou praticamente. Basicamente, a gente utiliza mais o gimbal, que é para estabilizar o celular, microfone, carregador portátil, que é super importante, porque Sim. geralmente os iPhone, né, descarrega muito rápido. E como a gente utiliza o iPhone para gravar, a gente está utilizando o iPhone 11 para gravar todos os vídeos, desde quando a gente começou. Então tá salvando demais. Notebook também, que a gente acabou Notebook, no decorrer da nossa viagem, né, lá em Fortim, inclusive, aconteceu muita coisa em Fortim, né? Pensando agora. Surgiu a oportunidade de comprar um notebook. Tinha um cara que estava vivendo na Austrália e estava no MacBook. Aí ele falou, eu quero vender para curtir o carnaval no Rio de Janeiro. Aí falou, então a gente quer comprar. Porque a gente tava com um notebook, um Samsung, só que era muito devagar, e como ter que usar o Adobe Premiere para fazer edição de vídeo, então não compensava muito, dava muita dor de cabeça, dava muito trabalho então. O MacBook a gente comprou para fazer principalmente a edição de vídeo, porque é muito mais rápido, tem uma memória RAM muito maior também e tudo mais. Caso vocês tenham interesse de comprar algum dos equipamentos que a gente utiliza, que não é ruim, são muito bons, porque... Só que eles são mais baratos, né? Porque o Diogo pesquisou muito. Foi, eu acho que uns 2 meses. Um custo-benefício que fosse muito legal. Foi uns 2 meses pesquisando muito para conseguir uns equipamentos medianos assim para gravar vídeo. Então, caso vocês tenham interesse em saber quais equipamentos a gente usa durante a viagem, vou deixar o e-book com todos os equipamentos e os links também diretamente para fazer a compra, caso vocês tenham interesse. E ajudar a gente também com essas comissões, né? Claro, se vocês comprarem pelo nosso link lá que está através do e-book, vocês conseguem ajudar a gente com as comissões. Como que a gente começou, né? A gente começou lá do Pará. No Pará a gente não voluntariou porque a gente estava na casa da família do Diogo. Sim. E aí a gente tinha se aplicado, a gente criou o nosso cadastro na plataforma do Woodpeckers, que a gente tem vídeo no Instagram ensinando vocês como faz. Tem nosso cupom de desconto que o Diogo já comentou com vocês. E aí a gente se aplicou primeiro para o Maranhão, porque a nossa ideia era fazer todos os estados seguindo o mapa. Nosso sonho. Acabou que não aconteceu desse jeito, porque como vocês vão verificar pela plataforma, como funciona, você se aplica e a pessoa decide se vai te receber ou não, dependendo da disponibilidade dela, dependendo se tem várias coisas, né? Tem uma variável de coisas que vocês têm que analisar. Isso. Antes de se aplicar, né, no caso. Sim, e no nosso caso, a gente se aplicou pro Maranhão. Aí o rapaz falou assim, ótimo, só que eu preciso de vocês, acho que era 2 semanas antes do que a gente tava prevendo de ir pra lá. Aí a gente falou assim, olha, 2 não, mas uma tem como a gente fazer, porque aí tinha tempo da gente se programar. E aí a gente não tinha ainda o ID Jovem nessa época, porque a gente, como o Diogo falou, a gente fez muito em cima da hora. Então a gente comprou, por conta própria, essa primeira passagem do Pará até São Luís do Maranhão. Fomos... Chegamos lá e foi a nossa primeira experiência como Woodpeckers, né? Sim. Foi muito interessante. Então, pessoal, a gente não conseguiu terminar o vídeo ontem, porque fomos interrompidos. Sim, mas a gente contou um pouquinho sobre como é nosso planejamento, como foi pra gente se organizar para fazer a viagem. Sim. E a gente tá falando, sussurrando, porque já são 6 horas da manhã e a gente tá indo embora de Ouro Preto. Mas não vamos deixar de encerrar o vídeo para falar para vocês essas coisas, né? Aí só vou terminar aqui um pouquinho. Então, só resumindo mais pra vocês, a gente primeiro vê onde a gente tá e decide pra onde a gente vai com base no mapa. Então, se é mais ou menos perto, apesar de que a gente tá fazendo uma loucura agora, tá saindo de Minas Gerais e indo pra Belém. Vão ser 4 dias de viagem, mas tudo bem. E aí, depois que a gente decide o lugar, a gente se aplica pelo Woodpeckers e aí depois a gente vê o ID Jovem, se tem a possibilidade ou não. Normalmente é assim, quando a gente não consegue pelo ID Jovem, a gente procura no Flixbus, ClickBus, BlaBlaCar, Boozer, várias plataformas assim que tem como fazer a comparação de preço. De rodoviário, normalmente, a gente só pegou avião uma vez, que foi pra começar do Rio de Janeiro pro Pará. Eu acho que a dica principal é tu se aplicar com antecedência para os lugares que vocês querem ir, esperar serem aceitos para depois se aplicar no ID Jovem. Porque querendo ou não, se tu fizer o contrário, tu fica meio que à mercê. Tipo, tu tem a passagem, mas não tem um lugar pra ficar. Então fica meio complicado. A gente já fez isso, mas a gente viu que o ideal seria o contrário. Sim. Então, a nossa dica pra isso é dessa forma. E agora a gente vai fazer um jogo rapidinho de perguntas e respostas pra vocês verem nossas opiniões mais ou menos dos lugares. Só pra finalizar. Qual foi o maior perrengue que passamos? Acho que o maior perrengue, acho que até agora, o mais recente eu acho que eu vou falar. O mais recente foi que a gente saiu de Maceió, foi para Aracaju. Aí de Aracaju a gente veio pra Minas Gerais. A gente não imaginava que ia ser um trajeto tão longo
e com tantas horas de viagem. A gente pensou que no Sim. dia seguinte a gente estaria em BH. Tanto Mas durou que 2 dias, não foi? Foi. Tanto que o rapaz da rodoviária, ele falou assim, não, vocês vão chegar 9h30 lá. 9h30 da manhã. A gente pensou assim, se a gente sai 11 da noite e chegar 9h30 da manhã, tudo bem, tranquilo. Sim. Tanto que no vídeo, vindo pra Minas, a gente falou assim, não, que vai ser muitas horas, porque a gente vai de Maceió pra Aracaju e de Aracaju pra... Então, tipo, a gente ia subir o mapa pra depois descer de novo. E aí acabou que, na verdade, não era 9h30 do dia seguinte, era 2 dias depois. Sim. Então, a gente foi péssimo mesmo. Foi ruim porque a gente não se preparou pra isso. Então, a gente foi meio que se preparando pra amanhecer no dia seguinte, mas acabou que a gente passou 2 dias dentro do ônibus, que foi horrível. O ônibus era horrível também. A gente teve que pedir pro motorista pra ir lá embaixo pegar a toalha pra tomar um banho, porque a gente não tinha nem separado a toalha. E agora, dessa vez que a gente vai viajar 4 dias, a gente tá levando toalha, roupa, muda de roupa, tudo, mas é complicado. Mas tem outros perrengues também que a gente pode falar em outros vídeos, mas acho que como esse é mais recente, tá mais fresco na cabeça pra falar. Qual o lugar que mais te surpreendeu? São Luís. Eu não imaginava que São Luís seria tão legal como foi. Tanto a cidade histórica como os Lençóis Maranhenses, que também a gente foi. Sim, acho que para nossa primeiro voluntariado, acho que foi muito significativo ter feito lá, porque a cidade era muito boa, a musicalidade era muito boa, as pessoas eram muito legais, então acho que foi um lugar mais surpreendente que... Pra mim foi Fortim, porque é o interior do Ceará que a gente, tipo, não é que a gente não dava nada, mas é porque a gente não via falar. Pontal de Maceió, a gente nunca tinha ouvido falar. Tanto que quando a gente soltou o vídeo também, muita gente falou assim, nossa, nunca ouvi falar sobre esse lugar. E fica do lado de Canoa Quebrada e, pra mim, pessoalmente, eu achei até melhor do que Canoa Quebrada. Então, foi um lugar que eu gostei muito, a gente ficou bastante tempo lá. E somando tudo, assim, como é que foi o voluntariado lá, como é que foi o dinheiro que a gente fez, como é que foi a estada, porque a gente ficou em quarto privativo, somando tudo, acho que foi o melhor até agora pra mim. Surpreendente mesmo. Qual o lugar mais bonito? O lugar mais bonito? Eu já sei, vou falar Morro de São Paulo. Eu adoro os Lençóis, eu já tinha conhecido, então ter ido com o Diogo foi legal pra ele conhecer, mas eu já sabia que era lindo. Só que Morro de São Paulo, pra mim, foi um bonito de surpreendente, porque eu nunca tinha ido. E a água era muito linda, cristalina, então eu adorei lá. Só pra ir de acordo com a Lisandra e contrário com a Lisandra, eu acho que o Paulo Lençóis Maranhenses realmente é muito bonito, eu acho que vale muito a pena visitar uma vez na vida. É uma paisagem totalmente diferente, né? Sim, sim, um deserto totalmente aqui no Brasil, então vale muito a pena. Qual lugar que você gostou menos? Essas Aracaju. perguntas são meio surpresa, então por isso que ele tá pensando. Eu acho que é Aracaju. Também acho. Porque faltava muito rolê cultural, que é o rolê que a gente gosta de dar. A praia não era tão, tipo convidativa, assim, né? Maceió não tem muito rolê cultural também, mas a praia é muito linda. A praia é muito foda. Entendeu? Então meio que compensa. Já Aracaju, nenhum nem outro. Assim, eu acho que daqui a um tempo a gente vai voltar e vai estar mais estruturado, vão ter mais museus e tal. Apesar de a gente ter feito uma amizade legal, ter feito uns rolês culturais, conhecido a história da cidade, foi muito bom também. Mas São Cristóvão, que é a cidade do lado de Aracaju, é maravilhosa. Então, assim, eu tô falando especificamente da cidade de Aracaju, não do estado de Sergipe, porque ainda falta muita coisa pra conhecer em Sergipe. Eu tenho certeza que tem muita coisa legal pra ir lá. É verdade. Qual foi a melhor culinária? Isso é suspeito, né? Porque como a gente começou por Belém, nossa, não, minha cidade natal. Imbatível. Não tem como, mas fora 8 Belém... 8 meses já Nordeste, mas não tem como bater. Não, pra mim, eu não vou falar nenhuma outra. É paraense. Realmente. A culinária é muito... E a gente tá indo agora pra lá, então vocês acompanham nos vídeos que a gente vai comer muito açaizinho, época do açaí. Uma delícia. Então, a gente vai dar uma dica a cada um, né? Se você tá pensando em fazer mochilão pelo Brasil, pelo mundo, eu acho que você pode seguir nosso canal, né? Pra poder aprender as coisas. Aprender as dicas que a gente tá dando, como nesse vídeo, né? Porque, querendo ou não, a gente passa os perrengues para mostrar para vocês, para quando vocês fizerem a mochilão de vocês meio que já irem meio que preparados, assim. Claro que tudo no meio do caminho é tudo diferente, tudo acontece de forma que a gente não tem controle, então isso é meio que a gente prepara vocês para isso. E também é aquilo, né? A gente vai tentando viajar com baixo custo, para poder fazer essa viagem ser mais sustentável e durar mais tempo. E por isso que tá durando agora, já faz 8 meses que a gente tá viajando, então... Tem um planejamento muito importante. A minha dica, eu acho que a minha dica é meio que clichê. É o seguinte, se você tá pensando, ou se você tem vontade de fazer uma viagem pelo Brasil, pelo mundo, em qualquer lugar que seja, mas você não tem meio que coragem para fazer isso, eu acho que o importante é começar, se planejar e ir.
Porque se tu ficar pensando, vou fazer daqui a 2 ou 1 ano, não sei o quê, mas você nunca vai fazer. Então, acho que o importante é você começar agora, se planejar, claro. O planejamento é muito importante para você não passar perrengue, passar necessidade e tudo mais. Acho que é fazer, porque é muito importante tanto para o crescimento pessoal como para o crescimento social, ao redor, conhecer as pessoas, a cultura, o país que você mora é totalmente diferente. Cada estado é totalmente diferente um do outro. Então, a minha dica é, se você tem vontade, então se organize e faça. E a minha dica é mais voltada para mulheres, porque ainda tem muito esse tabu, né, das mulheres viajarem sozinhas. Eu tenho o Diogo, então a minha experiência é totalmente diferente, né, porque querendo ou não eu tenho essa proteção masculina e é complicado, mas nosso país é machista mesmo. Então, se você tá sozinha, eu sugiro que você entre em grupo de mulheres solos, que existem muitos na internet. Você faça amizades, acontece de, eu tô no Rio de Janeiro, você tá onde? Também tô no Rio de Janeiro, bora se encontrar pra gente dar um rolê. Aí vai num rolê que seria mais perigoso, tipo à noite numa Lapa da vida, por exemplo. Então você faça amizades, até no rosto que você vai. Também, claro, sempre tem que ter o cuidado, mas principalmente a gente, que é mulher, a gente tem intuição dentro da gente. Então, claro, todos temos, mas a mulher tem aquele lado mais aflorado da intuição. Então, sinta a sua intuição e vá. Tipo assim, se você achar que tem alguma coisa estranha, não faz, não vai com essa pessoa, mas faz, entendeu? Tipo, vai viajar. A gente descobriu ontem que o Ministério do Turismo também tá dando incentivo para que as mulheres viajem solos com desconto nas hospedagens. Então, assim, tá tendo esse movimento maior de mulheres solos viajando e eu fico muito feliz. Muito legal. Não deixem de fazer isso, mulheres, porque é uma experiência muito, muito renovadora. Eu imagino que se eu estivesse sozinha ia ser uma coisa diferente também. Mas só de estar tendo essa experiência assim em casal também é muito gostoso. Então, se você tiver também uma dupla, um parceiro também ia ser muito legal. Sim. Mas não deixem de fazer porque você não tem alguém pra ir. Entre em grupos, faça amizades, siga a sua intenção e vá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nossa hora já bateu porque a gente tá ouvindo o sino. Aqui em Ouro Preto, o sino bate cada hora que passa. Então já são 7 horas, a gente tem que ir embora. E a gente finaliza o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, peço vocês se inscreverem no canal. Sim, curte, comenta, compartilha com pessoas que vão gostar também desse tipo de conteúdo. Sim. E se puder engajar aí nos nossos posts redes sociais também, nas redes sociais, a gente fica muito feliz. Tá então, bom? até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.